A chuva para, o dia acaba, a noite acaba, muita coisa para, mas o pode crer não para. Nossa! Não, pra começar... Rimou. Gente, Rimou. ó, deixa eu enxugar da lágrima aqui, ó. Não para, gente, isso aqui não para. Não para que a gente conseguiu até convencer Não, pera. Maior A celebridade. maior celebridade. Isso, é por aí. Qual é a maior... O maior cargo. Como é que chama o maior cargo? Maior cargo. O maior... Não, mas tem um nome. Tá meio confuso esse negócio aí, tá não? A maior autoridade da igreja. Ah, Nossa, isso, volta amei, desde o começo, cara do então. céu. Vai. Foi 5 minutos pensando essa palavra. A maior autoridade da igreja pra poder vir gravar com a gente. Uma salva de palmas pro nosso querido pastor. Pastor Lúcio. Pastor Lúcio, da mais Igreja do conhecido Nazareno. como pai. Jardins. Pai da Isabela. Oi, amigos, tudo bom? E está com a gente também a querida Natália. Oi, A pessoal. sábia. E o Lúcio e eu, Denis Mafra. Muito prazer. Lúcio, dá um oi aí para... E aí, gente, tudo bem? Estou feliz aqui, um tanto ansioso, né? Não tô acostumado com o microfone, mas... É porque Se quando o ele senhor prega, não ele não tiver- usa microfone, não. Gente, ele é muito fofinho, cara. Meu pai é muito fofinho. Pra gente poder ter uma noção do nível da conversa hoje, ele chegou com a Bíblia. Meu Deus. O Denis Não, ele chegou não é uma com o Bíblia, é quê? uma senhora Pacote da de Bíblia. bolacha. Um pacote de bolacha. E o celular para consultas O celular rápidas. para consultas rápidas e tem um assistente dele ali atrás também. Que... Não tem não, brincadeira. Mais conhecido como maninha. Brincadeira. Mãe, saudades, beijo. E aí a gente trouxe o Lúcio aqui para poder falar de um assunto interessante, porque a gente acha que pastor é difícil, que o pastor é um ser acima, e aí a gente trouxe ele para poder falar da rotina do pastor, como que ele prepara a pregação antes, o que precisa para ser pastor, a vida no geral. Tá preparado, Lúcio? Sim. Não. Nossa, Tudo que meu pai falar, eu vou fazer. Ai, que fofinho, cara. Não Meu importa Deus. o que ele falar. Temos o número 1 do fã-clube aqui, né? Aí Ai, já é- gente, meu pai, sério. Quase foi pro chão a água. Nem vou ficar falando, senão vai dar diabetes. Não sei se que é meu pai, gente. Tá bom, Isabela, concentra, vai. A gente é o seguinte, a gente vai conversar aqui em ordem aleatória, mas o objetivo é sempre acrescentar alguma coisa pra vocês, certo? Então, Certo. vamos lá. Lúcio, existe, pastor Lúcio, reverendo Lúcio, Nossa. reverendo Lúcio, existe um clone ou do Lúcio, ou você faz as coisas mesmo, você Faz pega. tudo isso mesmo. Enquanto o Lúcio, o original, descansa, o outro Lúcio faz o que tem que fazer? Uma boa pergunta. Como dar conta de tudo? Como dar conta de tudo? Eu não sei, cara. Não Muito bom, sei. muito bom. Né? Sei. Verdade. Né? Graça de Deus, né? Graça de Deus e convicção do chamado. Convicção do chamado. Convicção do chamado. O chamado, você tem que ter uma convicção dele. Você tem que perseverar nele. Ter constância nele. E Deus vai abençoando. Não existe a chavinha Eu que tenho- vira e eu sou tenho- pastor. Oi? Não existe a chavinha que vira e sou pastor Não, a partir de agora. não, você tem que pensar assim. Antigamente, você usava a expressão biocupacional. Não pastor com 2 ocupações. Hoje não, hoje mudou-se para bivocacional. A minha vocação é pastor. Eu sou um pastor técnico. Eu não sou um técnico pastor. É, Então- que o Lúcio ele tem uma profissão, além de ser pastor, ele Sou tem... técnico em eletrônica. Então eu sou pastor todo o tempo. As pessoas do meu trabalho sabem que eu sou pastor, eu entro nos bancos, alguns me chamam de pastor. E tudo isso também junta a família, né? A Aninha me ajuda demais. E os filhos colaboram muito também para as coisas darem certo. E a igreja é uma bênção, né? Sou muito feliz e privilegiado de ser pastor aqui na Igreja do Nazareno Jardins. Eu tenho uma pergunta Diga, que eu acho dona que Isabela. eu nunca fiz pro senhor. Nunca fez, vai fazer agora? Agora. Ao vivo! Então, ao vivo. Pra todo mundo ouvir, isso aí, expõe. Quando é que o senhor entendeu que o seu chamado era ser pastor, era estar à frente numa igreja? Quando é que o senhor... Que dia que o senhor acordou e falou, cara, Não tem jeito, não, é isso aí. não quero mais ser esse professor de escola dominical, não quero mais ser pastor auxiliar, é isso que eu quero, eu tenho certeza disso. Assim, cada um tem uma experiência, né? Nada é parecido. Alguns, um amigo meu uns anos atrás, né, sentiu uma dor no peito, um sonho, aí Deus chamou ele pro ministério. Cada um tem uma experiência. Comigo foi um processo.
Eu fiz 6 meses de ETED lá em Campinas, no Seminário de Campinas, quando eu morei lá para 93, 94. Eu tava nascendo. Você tava nascendo? Tava nascendo. Eu já tava lá Já no tava, aperto, ó. rapaz. Eu não posso dizer o mesmo. Natália já sabia andar, falar, ir no banheiro sozinha e Já comer. tava A lendo. Natália tava terminando o doutorado. Brincadeira. Então foi um processo. Aí eu imaginei, puxa, eu quero, né, ajudar a montar um seminário em Poços de Caldas. Quero ser reitor de seminário. E dar aula. Aí eu comecei a auxiliar o pastor José Roberto. Né? Então eu pensei, então você um bom pastor auxiliar. Mas aí você se apaixona pela igreja. E nessa caminhada, e algumas coisas aconteceram, né? E assim, Deus foi dirigindo para que eu chegasse a essa conclusão. Não teve um momento, não teve uma... Foi gradual. Foi gradual. Se eu pudesse falar, tipo, levou quanto tempo pra começar? De quando? Uns 8, 9 anos. É bastante tempo. Porque até quando eu comecei a igreja aqui, não foi uma coisa assim, uma opção minha, né? Interessante isso aí. Foi uma coisa que eu queria fazer. Eu fui levado a fazer. Então é um processo, mas isso é de cada um, né? Tem pessoas que Deus chama pra uma pregação. É. É dessa forma. E a hora que abriu a porta da igreja, veio aquele monte de gente, lotou a igreja, fez lá o culto bom, foi assim? Não, foi interessante. Foi 6 de abril de 2010. Eu pedi autorização para o pastor Zé Roberto. Quase Eles me liberaram, 9 né? anos. Liberaram para que a gente pudesse abrir um trabalho aqui em Poços. Era eu e o pastor Wilton. O pastor Wilton foi lá pro Jardim Country Club e eu vim pro IP. No dia 6 de abril a gente começou o culto, né? Teve o culto inaugural, num salão aqui perto. E veio o pessoal lá da sede, né? Pra apoiar. Lotou. Né? Era 20 cadeiras o salãozinho, né? Cabia nem... As 20 cadeiras emprestada. daquele dia lotou. Lotou, tinha umas 25 pessoas, tinha gente em pé, né? Nossa. Aí na próxima terça-feira eu parei na porta da igreja, eu lembro disso até hoje, eu parei na porta da igreja assim, falei, o que eu fui arrumar da minha vida? Abri esse salão, tá aí a minha esposa aqui, meus filhos não queriam vir comigo. Não Eu fui parei na primeira, encostei obrigada. no umbral da porta assim do salão, falei, e agora? Porque as pessoas não vão entrar na igreja só porque você abriu uma igreja. Literalmente não. Tem que ter. Mas acabou que alguns irmãos da sede continuaram vindo um tempo, né? E foi chegando gente, devagarzinho, chegando gente. E Deus foi trabalhando, né? Para Deus não há surpresas. Hoje tem quantos membros? 109. Passamos do 100. Ó. Vixe, Aí muito sim. bom. Ó, quase 9 anos de igreja. 1 ano, 52 semanas. 9 anos, 468 semanas. Ou seja, tem mensagem que às vezes repete, muda alguma coisa, mas é importante. Mas pelo menos umas 300 mensagens originais aí deve ter, que começou do zero. Como é que se prepara tanta mensagem? Isso é uma dúvida que eu sempre quis saber. Eu falei assim, gente, Cara, eu não teria Criatividade. Criatividade, sério. Hoje, pra ser sincero, tem muito recurso. Existem mensagens que Deus coloca no seu coração. Né? O negócio arde, ela flui assim, você nem precisa fazer esboço. Você pega o texto lá, ora, e você prega aquilo tranquilamente. Jeová brada a palavra. O quê? Jeová brada a palavra. Jeová brada a palavra, como diria o Paulinho, né? Agora tem outras vezes que você tem que buscar mais, tem que procurar mais, tem que estudar, né? Às vezes, nesses anos todos, já repeti mensagem, é que também o povo não lembra, né? As pessoas dificilmente lembram, mas não é nem por isso. A gente deve pregar não para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente crê que o povo está precisando ouvir na direção do Espírito Tem que ter Santo. sensibilidade. Tem. Mas assim, as coisas não são tão simples. Às vezes você tá fluindo, você prega e no instantinho você faz a mão. Tem muitos esboços que eu vou fazer na mão rapidinho ali. Tem vezes que não temos nada de um preparo que já tá ardendo no teu coração e você lê o texto, você entende que Deus quer falar. E tem vezes que você tem que esforçar, né? Tem que buscar. Hoje tem um recurso, você pode ver na internet uma ideia, ou você pode buscar um livro, mas você ora e você lê. A base, apesar de ter os recursos, a base deve ser a palavra de Deus, né? Nunca diferente. Fora. Porque às vezes a gente busca uma informação, né? Tem que buscar uma informação para completar o que você quer. Legal. E tem alguma rotina? O pastor tem rotina? Tipo, 2 vezes por semana, 3 horas, eu vou parar e ler a Bíblia, ou não? Isso aí, rotina é uma questão de temperamento. Eu tenho justo. Eu tenho dificuldade pra de ter rotina. Eu também. Eu não gosto de Eu tenho rotina. dificuldade de ter Nossa, eu rotina. odeio rotina.
Eu sinto necessidade de ter rotina, mas não consigo. Eu também sinto necessidade de ter rotina, mas não consigo. Nossa. Mas tem gente que consegue. Tem pessoas que conseguem ter aquela rotina, né? Ela pré-determina o dia, a semana dela, ela faz tudo certinho. Eu tenho uma dificuldade, né, em ter essa rotina. Mas a vantagem, às vezes, de não seguir uma rotina é que consegue criar coisa nova, criar coisa diferente. É legal. Meu pai cria tempo. Eu não sei não. como é que ele consegue fazer tudo. Podemos contar uma coisa. É o seguinte, ele é pastor, ele tem o trabalho dele, e ele termina uma série de 5 temporadas, que tem 1 hora cada episódio, em meia hora. A matemática não bate. E ainda faz visitas quase todos os dias. Tem as reuniões da igreja, Não, culto de quarta, escola dominical. É sério, esse dia eu cheguei lá em casa e falei pro meu pai e pra minha mãe, eu falei assim, gente, como é que o pastor Lúcio consegue? Porque ele faz visita, cuida da igreja, trabalha e ele tá mais adiantado na série do que eu. Eu tenho certeza que ele vai terminou a passando. série e eu não, entendeu? Eu falo assim, cara, ele Não sei. bota tempo. Cria. Tem Vai uma... passando a Gente, série eu vou contar pra certinho você, no tem computador aqui, um como é que fala? Um vasinho lá em casa, no fundo de casa, que ele cria, ele planta tempo. Ah, ele passa cria pra tempo. mim, por favor. É, muito bom. Você tinha mais perguntas pra fazer? Tenho. Diga, dona Isabela. Você tá perguntadeira, né? Tá? Muito. Aproveitou. Muito, né? Eu sou Nem parece muito... que mora na mesma casa. Nem parece. Mas não é, é porque a gente, tipo... Meu pai é pastor, mas ele ainda é meu pai, entendeu? Ele é engraçado Qualquer dia a isso. gente vai fazer um podcast com a filha do pastor. Como que Ela é legal, maravilhosa! legal. A filha do pastor é Como maravilhosa. é ser filho Como do é ser pastor? filho do pastor? Aí, me convida pra perguntar. Isso aí, fechou. Boa, boa. Mas é porque é engraçado, tipo... Por exemplo, o que acontece, que eu já contei pra vocês. Às vezes eu falo coisas pro meu pai sobre igreja que eu não falaria se ele fosse só meu pastor e vice-versa, entendeu? Então, às vezes é bom, mas às vezes é esquisito. É difícil achar um equilíbrio, né? Porque primeiro eu sou pai. Justo. Primeiro eu sou pai, É. depois eu sou E pastor. meu pai- Mas tem ano que eu tenho que ser pastor. Quando ele assumiu a igreja, já era adolescente. Agora ele falou, eu não queria vir. Eu não queria acompanhar meu pai, porque eu tava... Fiz de tudo pra não vir. Fiz, nossa, 15 anos fiz de de tudo. idade. Não, eu tinha 16, Ó, 17. mudou. Por quê? Porque a gente dançava na igreja que eu tava, eu tinha um crush, tinha amigos. Não faço ideia de quem é esse crush. Entendeu? Eu tinha vários rolês ali que eu não queria. Mas, enfim, o que eu queria perguntar é, qual a melhor parte e a pior parte de ser pastor? Vamos à melhor parte primeiro. Nunca tinha pensado nisso. Viu? A gente não agora pensa. pregou, hein? Porque, tipo assim, a gente tá Nossa. convivendo, a gente tá vivendo a vida. Eu não tô pensando, tipo. É porque depois que eu me tornei de verdade a líder, eu comecei a olhar até pro meu pai de um jeito diferente. Pras decisões que ele toma, pras coisas que ele faz. Porque eu consigo entender um pouquinho do que é. Porque eu tenho um tiquinho de gente, eu tenho um tantão de gente. Né? Justo. E aí eu pensei nisso. Eu creio que a melhor parte, eu sempre, quando eu oro, agradeço a Deus, é pelo privilégio de ser pastor. Ser chamado por Deus para exercer o pastorado. Porque o pastorado, um amigo meu, pastor Marta, fala que é um chamado para sofrer. Exatamente. Chamado para sofrer. Falei que chamado estranho, né? Vem. Fala chamada, chamada pra, sei lá, Chamado. viajar a É. Europa evangelizando, né? Porque hoje as pessoas, assim, quem quer entrar no ministério e vê muito lado do glamour, né? Porque ele vê as grandes igrejas, vê lá o Márcio Faladão, vê o Ed René, né? Vê o Malafaia, vê as luzes, vê o Flávio Vassoura encantando. Assim, vê, mas são homens que Deus colocou lá, mas nem todo mundo, nem todo pastor vai ser dessa forma. A grande maioria, ele vai manter uma média. Então, assim, a melhor parte é ter a convicção que está dentro da vontade de Deus. Que está exercendo esse chamado. E é um privilégio. Porque o pastorado ele não pode virar um peso. Talvez a pior parte é quando você, pastor, deixa esse chamado ele se tornar um peso na sua vida. Porque se você não cuidar do seu coração, isso também quem me ensinou isso foi o pastor Fernando, e eu guardei isso logo quando a gente começou a igreja. Ele diz assim, não é porque as pessoas gostam de você que elas vão te seguir. Então você consegue separar. Eu conheço muita gente que não está comigo na igreja, não tenho amizade com elas, alguns já foram embora, continuo com eu tento continuar com a amizade, porque senão o pastor começa a machucar. Ah, me deixaram, me largaram, me traíram. Então a pior parte é não lidar com essas questões, com frustração, porque se você começar a se comparar, né? Ah, eu tô aqui batalhando com a igreja e com X pessoas, mas o outro lá já tá com 4 vezes mais. E lidar com isso, porque o sucesso
na visão de Deus é diferente Não é em na visão quantidade. do homem. As pessoas olham o sucesso na obra de Deus e uma igreja enorme. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que está lá no Nordeste do Brasil, com 20 pessoas, discipulando aquelas 20 pessoas, ele não tá diante de Deus tendo sucesso dentro do chamado. Porque Deus te dá um trabalho. Nós aqui, né? Eu não sei onde essa igreja pode chegar. Mas eu vou fazer parte da história. De repente eu não vou colher. Né? Vamos dizer, nesse termo. Vamos ver que daqui a alguns anos ela tem 1000 pessoas. Pode ser eu como pastor, pode ser outro. Mas se não for comigo, a minha parte eu fiz. Então o pastor tem que lidar com isso. E muita gente não consegue lidar. A igreja não é do pastor. A igreja não é do pastor. Então isso é uma questão. Porque eu comecei aqui, mas acho que está claro para todo mundo que eu não sou dono da igreja. Nós somos uma igreja organizada, dentro do estilo tipo de governo da igreja do Nazareno. Então tem uma junta de oficiais que é a diretoria. Hoje, se a diretoria quiser remover o pastor, vai falar com o superintendente, se tiver uma crise, eles podem trocar o pastor. Eu não sou dono. Agora, em alguns lugares, a pessoa ela começa a igreja e se torna dona da igreja. Tem esse problema. Então, sim. Mas acho que é isso, viu, Isabela? É você ter convicção e ficar feliz onde você está, não importa o tamanho, né? Quem dá o crescimento é Deus. E a pior parte, às vezes, é lidar com esses conflitos, frustração, comparativos. É um negócio mais interno. Sentimento, relacionamentos, né? Se sentir deixado, traído. O pastor tem que guardar bem seu coração. O pastor também é humano. É o que a gente tá tentando trazer. Glória a Deus, irmão. Esquece, né? Tem coraçãozinho. E tem. Eu já falei aqui na igreja várias vezes, né? Eu não sou super, não sou perfeito. Se alguém procurar um pastor super, não é essa igreja aqui. Se tiver em algum lugar, né? Mas não é essa igreja. Diga, dona Natália, pergunte. Você tá aí com uma cara de quem quer perguntar? Não? Não quer perguntar? Não quer perguntar nada? Por quê? Tá intimidado com a minha presença? Tá refletindo? Tá absorvendo? Não, eu tô gostando de ouvir. Eu tô achando legal. Tá. Você estranhou, Natália? Tipo, a Natália conhece a gente desde antes do meu pai ser... bem antes. Pastor auxiliar. Como foi? Lúcio, professor de escola dominical, Lúcio, pastor. Quando surgiu várias questões, eu fui uma das primeiras a falar pra minha mãe pra gente vir pra cá. E no começo, minha mãe até que relutou um pouquinho, mas eu fui uma das primeiras a falar lá em casa. Pra gente vir pra igreja nas Jardins. Mas eu acho que uma questão muito importante pra mim é que o Lúcio, desde antes, sempre tinha sido o meu pastor. Porque todos os ministérios que eu tinha na igreja no tempo do pastor Zé Roberto e tudo, eu respondia pra ele. Então ele sempre foi o meu pastor diretamente, né? Dos meus ministérios. É mesmo, Natália? Então eu sempre tive uma admiração. Então pra mim foi sempre muito simples a transição, né? Porque eu era professor de escola dominical e ele era o líder de escola dominical. Já respondia pra ele. Eu sempre respondi, todos os meus ministérios eu respondi pra ele. Então não foi uma transição complicada. Brusca. Pra mim foi até bastante confortável. Não, de boa. E você tem mais pergunta? Acabou? Eu tô pensando aqui, porque a gente tem que dar uma filtrada, entendeu? Tem que dar tem que dar uma pensada. Tem que dar uma pensada. Existem várias falas do pastor Lúcio que a gente pega. Tipo aquela... E o que eu falei? O que os irmãos achou? Não é essa assim, é não. O que é? Como é que é mesmo? Os irmãos estão me confundindo. Os irmãos estão me confundindo. Mas também tem as sábias. Você falou um dia assim, que você fica triste de pensar que é você que tá impedindo a igreja de crescer, de ir pra frente. E aí eu pensei nas coisas que a gente tá fazendo agora e realmente isso é muito prático. Como ser um pastor que não limita a igreja? Nossa, o Denis foi... Que é isso, hein? Como ser um pastor que não limita a igreja? O pastor deve buscar um crescimento constante. O pastor ele não tem que saber tudo, mas ele tem que saber lidar com várias áreas. Né? Ele tem que crescer constantemente, tanto na graça como no conhecimento e principalmente na questão da liderança. Né? O pastor tem que saber liderar. Porque pastor é pastor não é chefe. Hoje eu vejo muito pastor e algumas pessoas que chegam aqui na igreja, você percebe que o pastorado que eles estavam sujeitos era de chefia. Manda, e se não mandar, a coisa pega. Então é crescimento nessas áreas, no relacionamento, em liderar, né? Dentro daquilo que eu falei agora há pouco, é perseverar e manter
a constância. Vai derrubar tudo aí, Denis. E manter a constância. Agora, não creio que tem uma fórmula pra isso, né? Às vezes secreta. por exemplo, você lê muito livro hoje, Como Fazer uma Igreja Crescer, ou testemunho de pastores de igrejas grandes que elas cresceram. Aham. Mas eu creio que, eu imagino que não tem uma fórmula. Quem começa não sabe. Depois Eu que tá acho que pronto, Deus fica- trabalha de maneiras diferentes também, né? Algumas igrejas, acho que Deus não permite que seja uma mega igreja, porque algumas pessoas precisam de uma igreja pequena, outras vão se sentir melhor numa igreja grande. Acho que o que funciona em um determinado país, uma determinada realidade, não vai funcionar noutra realidade. É meio tentativa e erro, né? Não. É, também. Mas o segredo maior, né? É lógico, tem a questão de Deus, Ele que dá o crescimento, né? Tem a questão da graça de Deus, né? Que é a favor de Deus na nossa vida. O sistema da igreja, nesse caso, o sistema de governo da igreja, nesse caso, também influencia, né? Porque o pastor não tá ali retendo todas as decisões pra si, né? Ele tem, Esse tem uma junta que passa as decisões e às vezes não... Também ajuda. Eu gosto, porque o nosso sistema de governo, ele é representativo. Porque assim, tem 3 tipos de governo, não sei se vocês estão ligados. Ó, falei, né? Agora uma Parabéns. aula pra Tem vocês sobre... episcopal, que é tipos. essa igreja que o pastor, ele tem muito poder. A gente não vai entrar no mérito se é bom ou se é ruim. Mas uma igreja que é episcopal, o pastor tem muito poder. Como é que chama? É episcopal. Episcopal. É. Você tem ali o representativo, que é o nosso modelo. A igreja elege alguns irmãos e eles juntos vão administrar a igreja. Então, existem coisas que são votadas. Aqui na igreja a gente trabalha muito na confiança. Eu tenho bom senso de saber até onde eu posso gastar sem ter problema. Mas como eu digo para a igreja, às vezes se você quiser gastar algo grande, por exemplo, como as reformas que a gente vai ter, da cozinha agora, da sala das crianças, já é um gasto maior. Eu trouxe para votação. Né? O computador que a gente vai comprar para fazer o trabalho de mídia social e tudo mais, a gente vai colocar em votação, que já são coisas mais caras, né? Então, congregacional, que a igreja tem muito poder. Né? Tem denominações que o pastor é um funcionário. Ele é um funcionário. Não sabia Ele disso. é praticamente um funcionário, que ele apita muito pouco, né? Vamos colocar assim. Mas o segredo de tudo, né? Com Deus trabalhando, graça, a igreja, é o pastor saber liderar. Né? Quando eu comento que eu não quero impedir Deus trabalhar, se não me engano foi o John Maxwell. John Maxwell é um dos papas sobre palestra sobre liderança no mundo, né? Ele fala que o líder, ele é a tampa da panela, ele limita o crescimento. Então ninguém vai ser melhor que o pastor em certo aspecto, né? Ou no ministério, ninguém vai ser melhor que aquele líder do ministério. Então, se quem está no ministério ou lidera o ministério, seja pastorado ou ministério na igreja, ele necessariamente ele tem que crescer, porque senão os que vêm depois dele vão bater nele. Então tem que buscar mesmo esse conjunto de coisas. O senhor já pensou em desistir? Tipo, real, considerar real, falar não. Nossa, é Não, pergunta assim, profunda. eu já tive uns momentos assim uma vez só que eu falei que eu não preciso disso, né? Uma situação aqui na igreja, mas foi só um momento de estresse, né? Porque nessa questão de liderar, as ovelhas não são todas parecidas. Né? Verdade. E como você disse agora há pouco, o pastor é humano, e acaba que você erra e você entra em situações, e eu em casa, né, falei quando eu falo, não preciso disso, tem meu emprego, por que eu sou pastor? Mas o pastor, ele não faz para ser sustentado, esse é um outro problema. A lógica é invertida. Ele tá pensando nisso esses dias, você exerce o ministério não é para ser sustentado, você é sustentado para exercer o ministério, é diferente. Então, quando o pastor ou a pessoa que entra no ministério, ele entra pensando, nossa, tem que me sustentar, tem que fazer, e isso acaba cria problemas. Mas desistir não. Nessa caminhada toda aí, né, eu li um comentário do livro de Jonas, logo que a gente começou a igreja, ele diz que não importa o que está acontecendo, mas creio que Deus está fazendo. E quando eu comecei a igreja aqui, há 8 anos atrás, eu não entendi bem porque eu comecei, na verdade. Bom, li esse comentário e guardei. É a história do barquinho, né? Tem hora que você tem que sentar no barquinho e deixar o rio Levar. O rio do Espírito Santo te levar pra onde ele quiser. Porque você não tem como você resistir. Não dá pra você resistir, não tem como você achar ruim. Você tem que deixar. que deixar. Exatamente. Tá legal. Posso falar de novo? Diga. Tô muito falante hoje. Nem parece que é porque... filha. Não, é porque assim, ó, por exemplo, na faculdade, quando eu fazia faculdade, todo mundo sabia que... Quando eu entrei na faculdade, o meu pai ainda não tinha 1 ano com a igreja aqui.
E aí era tudo novo, tal, e todo mundo sabia que eu era filha de pastor. E eu sempre ouvi muitos comentários do tipo: "Ah, Isabela é filha do pastor, então ela tem dinheiro." Eu ia perguntar sobre isso, sobre o preconceito que tem Nossa, é verdade. nessa questão. Isso é pesado. E eu sempre levei meio que assim, na brincadeira. Ou se não, tipo, como é que... Quando eu falava, gente, meu pai trabalha. Tipo, era, seu pai trabalha, não tô acreditando. Eu já apelei em algumas situações já, de pessoas ter comentários assim, que é pastor, é rico, sei que. E eu sou sobrinha de pastor e irmã de pastor. Então eu já estressei em algumas situações já. Então ser filha de pastor talvez ainda seja mais difícil. As pessoas têm coragem de falar isso pro senhor, de questionar isso pro senhor na sua cara. Tipo, você é pastor, então você tá ganhando dinheiro, você tá rico, você tá não sei o quê. Como você lida com esse preconceito? Não, como eu trabalho com muita gente, né? E às vezes no lugar que eu tô, você faz amizade. Tem um colega meu aqui na cidade que ele brinca muito comigo. Eu não acho ruim, né? Ele fala que igreja... como é que ela faz dos pequenos negócios? Pequenas igrejas, grandes negócios. negócios, velho. Já falaram isso muito pra mim. Tipo, por que você não tem carro? Teu pai é pastor, entendeu? Gente, eu não sabia Tipo, disso aí, gente, não. Acho que estão entendendo o negócio bem errado. Ou senão assim, gente, eu não vou fazer a formatura porque eu não tenho dinheiro. Como que você não tem dinheiro? E as ofertas que teu pai... Fala pro teu pai recolher oferta lá na igreja, entendeu? Cadê os dízimos? Cara. Tá, mas esse é um dos grandes erros da igreja hoje. A gente é mais conhecido pelo poder de arrecadação do que pelo testemunho, né? Que Pelo os crentes poder de deveriam... transformação da igreja. É Exatamente. verdade. Poder de Nossa, é transformação detalhe, da vixe. igreja. Deu uma luz Né, aqui as pessoas, é que nem jogador de futebol. Se você fizer uma estatística, ver esse jogador ganhando 500, 1 milhão, mas é uma porcentagem muito pequena. Você pegar no Brasil, se não me engano, acho que 90% dos jogadores no Brasil ganham menos de 3 salários mínimos. Então é elite. Então as pessoas olham muito, vamos dizer assim, para as mega igrejas, para os pastores que aparecem mais, ou para as grandes igrejas. E infelizmente há um abuso, né? Há um abuso. Diretamente, tirando esse colega meu que brinca, ninguém assim... Ninguém teve coragem de falar pro senhor. Já teve assim sem querer. Eu tava numa rodinha conversando uma vez, o pessoal começou a falar, né? Que pastor é rico, pastor é dinheiro. Eles não sabiam que eu era pastor. Aí você vira e fala assim, eu sou pastor. Exatamente. E falou, o segurança falando, né? Que pastor ganha dinheiro, caindo na risada, falou, mas tem uma coisa errada aqui então, né? Eu falei, mas por quê? Eu sou pastor, tô aqui trabalhando. Aí ficou aquele silêncio na roda. Porque a grande maioria é como eu, né? É como eu. Então, assim, é gente aí que eu ainda hoje tenho uma ajuda de custo, né? Da igreja, mas no começo não tinha, mas hoje muita gente paga o seu combustível, se esforça, dá seu tempo, mas não é visto, né? Mas o que marca normalmente são os exemplos negativos. E na questão hoje, infelizmente, dessa questão financeira, para a igreja hoje é constrangedor. Sempre tem uma laranja podre, né? E é ela que aparece, né? No nosso caso, a gente tá com muito, né? Eu falei uma frase ontem no lugar que a gente foi que é pro momento, eu guardei ela pra usar. Esse dentro tá muito profundo. Não, pelo amor de Deus. Um avião, ele vira notícia quando ele cai, não quando ele voa normalmente. Nossa. Estudos, parabéns. Né? Anos aí de experiência de vida pra poder soltar essas frases. E nessa parte sem razão, quase 30 aí, tá pesando. Essa risada foi por ironia pra você, Isabel. Sem condição. E é isso, e são os escândalos que aparecem, as laranjas podres, as coisas erradas, né? Quem tá fazendo lá, trabalhando, lutando, dia após dia, ninguém não tá aí nada. jogando confete, né? Justo. Tem essa questão só pra gente poder fechar, mas a questão da teoria da prosperidade e tal, de igreja... Teologia da prosperidade, que a igreja prega e tal, tem toda uma história por trás, não foi por acaso, não foi uma invenção do nada. E deu errado, o cara que inventou isso foi preso por anos, porque... Questão de imposto e tal. Geralmente esses movimentos, eles nascem nos Estados Unidos, né? Tinha aqueles pregadores... Né, de televisão que cresceram demais, e só que antigamente demorava para chegar. Eu quando morei em Campinas em 96, morei em 92 e 96 casado, né? Então muita coisa chegava lá, o pessoal já comentava, você vinha pra Poços passear, ninguém sabia. Hoje não, hoje as coisas acontecem e são transmitidas muito rapidamente. Muito rápido. Tanto... Pode terminar. Então todo modismo chega muito rápido. Eu creio assim que a questão hoje é que tá invertido, né, a lógica. A lógica, quero assim polemizar, quem
quem quiser crer nessa questão da teoria da prosperidade, fica à vontade. Mas a lógica, em primeiro lugar, é seu relacionamento com Deus. Quando você lê os evangelhos, vê as cartas de Paulo, né, em nenhum momento prioriza a questão de bens materiais. Né? E as pessoas leem errado. Quando você lê lá Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né, e todas essas coisas vão ser acrescentadas, os crentes falam demais coisas. Demais dá a impressão que é tudo. É tudo. Mas todas, só para completar, todas você tem que pegar o contexto. Né? Ali vai falar de roupa, ali vai falar necessidades de básicas. Necessidades básicas. Eu creio que Deus abençoe e prospera. Mas não deveria ser num relacionamento de pai e filho o foco. Que a gente tenta passar para a igreja hoje, que a minha vida com Deus, ela independe de como as coisas estão. Porque isso não tem lógica. Porque como nós estamos vivendo aqui do lado do mundo mais ocidental, onde se prospera mais fácil, você tem acesso a recursos mais fácil, não tem lógica se você pensar que você pode atrelar a prosperidade automaticamente na sua vida com Deus. Porque aí como é que você faz com nossos irmãos na África? Como o Nelson, né, teve ministrando aqui. Ou como eu já vi em fotos, fazendo culto debaixo de árvore e a bateria é um caixotinho. Estão andando com Deus, mas aí, porque eles não são prósperos, então não tem tem sentido. E mesmo do contrário, se você pegar a Arábia Saudita, que é um país muçulmano, eles estão sentados em poços de petróleo e são bilionários e põem dinheiro nisso, né? São prósperos, mas não confessam a mesma fé com a gente. E isso leva o quê? Leva as pessoas a uma grande frustração, porque quando você vai numa igreja e que a ênfase ela é na prosperidade, até porque você foi motivado, algumas pessoas conseguem. Tem autoajuda, a pessoa vai, corre, faz, ela vai conseguir. Mas a grande massa não consegue. Passa o tempo. O negócio é a grande massa. A grande massa não consegue e fica frustrado, né? Fica frustrado. Aí fica bravo com Deus. Fica bravo com Deus, em vez de ficar bravo com a situação, né? Isso. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Última pergunta, Isabela, porque, né? As pessoas têm mais o que fazer. É uma fila de gente pra perguntar aqui, só você quer perguntar, ué? Sem condição. É porque eu acho que eu tenho liberdade pra perguntar o que geralmente as pessoas talvez não perguntariam. Então tá bom, às manda vezes. ver. O que mudou quando o senhor... O que mudou em relação à sua visão sobre a igreja e sobre as pessoas, sobre comportamento, depois que o senhor se tornou pastor? O que o senhor fala? Não, antes eu pensava... Ai, desculpa, Natália. Bati na mesa. O que eu pensava antes de ser pastor, que agora eu vejo que eu tava errado? O antes e o depois. Muda, né? Quando você passa Que bom. a ser pastor, um líder. Quando você passa a liderar, como a Isabela acabou de dizer, agora muda. Porque até eu ser auxiliar era muito duro. Né? Você tem que ser assim. Bem bravo, né? Bem bravo. Não, tem que ser assim. Essa parte eu não conheci. Né? Sorte sua. Não, mas Prefiro aí, não comentar. Mas não, tem que ser assim, porque se não for assim, não faz, se não for assim, não serve, se não for assim, senta, se não for assim, tem que seguir as regras, tem que seguir os regulamentos, tem que cumprir, tem que não sei o quê. Eu era muito inflexível. Mesmo porque, assim, não quero desmerecer o trabalho do co-pastor, do auxiliar, porque eu fui 5 anos. A gente não tem tanta responsabilidade como pastor. Você vê de uma forma e você imagina que tem que ser daquela forma, custe o que custar. Quando você se torna um líder, ou você se torna um pastor, é interessante que a sua visão ela muda automaticamente. Porque você não pode ver mais só a execução, você passa a se preocupar mais com as pessoas. Você passa a se preocupar com os relacionamentos. Você passa a se preocupar com a forma de liderança. Você passa a se preocupar que você tem que dar bom testemunho. Você passa a se preocupar em não criar problema. Eu tenho um exemplo. Eu peguei em algum lugar, não lembro. Eu canso de falar, a gente vai ficando velho, vai ficando repetitivo, né? É aquele negócio, né? O pastor é um grande elefante numa sala de cristal. Mexeu um rabinho errado, não importa se ele mexeu certo ou errado, quebra. Ele pode estar certo, quebra. Então você começa a se preocupar em lidar com essas situações. Interrompemos esta programação para uma pergunta muito importante. Respondendo essa pergunta, você ganha um chup-chup na compra de outro na noite do hambúrguer. Você pode responder a pergunta pelo Instagram no @JNIJardins
ou mandando um e-mail para podecrer@gmail.com. E a pergunta é a seguinte: qual o menor capítulo da Bíblia? Né? A liderança, cada um desenvolve um estilo de liderança. Não dá pra você ser um pastor que manipula as pessoas, não dá pra você ser um pastor que pastoreia no medo, né? Não dá pra você... Às vezes eu vejo situações na igreja, eu tô vendo aquela situação, falo, mas não tá bom esse negócio. E eu não queria que fosse assim. Mas você acaba deixando passar. Por quê? Porque você sabe que conforme a maneira que você falar ou da situação, você vai causar um problema. Alguns vão falar, porque o pastor é complicado. Porque se você faz assim, alguns vão dizer, mas ele é muito mole. Ele tem que ser mais incisivo. Ele deixa passar. E se for mais Se incisivo... você for mais incisivo, mas que pastor ignorante, né? Ele é ser mais duro, grosso, incompreensível. Então, aí muda, mas você tem que caminhar dentro desse meio. Você tem que caminhar dentro dessa situação. Então, muda muito, sim, quando você passa a pastorear. E você acaba, assim, como eu diria, e depende da fonte que te alimenta, né? Aí você, como eu gosto muito da igreja, já li muita coisa sobre igreja, e você começa a ver como a igreja é na verdade. E assim, o triste é que pessoas, elas fazem parte da igreja, professam uma fé, mas você descobre que boa parte das pessoas elas não conhecem, não sabem o que é a igreja. Elas não sabem, elas não entendem. É por isso que vem, por exemplo, as cobranças. As pessoas se tornam julgadores e começam a cobrar, esquecendo que elas mesmas também fazem parte, né? E fazem parte desse contexto. E eu li um autor, eu tô... Às vezes quando eu me confundo, né? Eu tô com a cabeça cansada, mas um autor disse o seguinte: quando você julga as pessoas, você quer que elas pensem como você. Mas não é, então assim, não adianta, você não vai enfiar certas coisas na cabeça das pessoas. Geralmente quando você julga uma pessoa por alguma coisa que ela faz, você faz mais ou menos igual. Tem um versículo que eu gosto muito, que é: és inexcusável quando julgas, pois quando julgas fazes o mesmo. É isso aí. Onde tá? Ah, agora não vou saber. Deve ser Provérbios, né? Provavelmente, Provérbios. Esse versículo é muito legal. E aí, faz 1 ano e meio mais ou menos que eu realmente li e entendi ele. Eu comecei a pensar, eu comecei a mudar algumas coisas básicas, assim, porque realmente você julga as pessoas. Eu parei de julgar, cara, zero. É o que você faz. Literalmente o que você faz. É feio quando você percebe isso. Beleza? É isso? Fechamos? Fechamos? Quer Isabela, falar alguma sem perguntas coisa? mais, Eu né? gostaria de uma Nossa, a mensagem gente de precisa de uma parte sabedoria. 2. Pode falar, pai. Uma mensagem de sabedoria pra igreja, pra quem for ouvir. Sou. Pegou de surpresa, mas é assim mesmo. Não, tranquilo. A gente falou muito de igreja, né? Lá em Efésios diz que Deus ama a igreja. E qual a igreja? É essa aí que tá aí, a igreja visível. Eu tinha entendimento há uns anos atrás, bastante tempo, de igreja espiritual, que você não vê, você tá ligado espiritualmente. Mas isso não existe. A vida, ela passa pela igreja. As pessoas confundem salvação, né? A igreja não salva, a igreja não salva. Mas o salvo, ele tem prazer de estar na igreja. Esse dia eu estava conversando com um colega meu, está afastado há uns 30 anos que não vai na igreja. E ele fala, conversando com ele, não concordo, eu tô salvo, não preciso de igreja. Ele não quer entender. Mas quando você vê a analogia que Paulo faz, comparando a igreja com o corpo, Cristo é o cabeça, o corpo está ligado na cabeça. Então, Tem que estar ligado. tem que estar ligado, o corpo é importante, você não pode menosprezar o corpo. Então em Efésios fala que, né, Deus ele ama a igreja. Igreja é isso, né? São pessoas, né, que estão num propósito, são pessoas que têm seus problemas, são pessoas que têm suas dificuldades. E é lindo, porque quando você lê a palavra de Deus com mais calma, você fala muito da questão de amar. Né? O nosso lema aqui é um lugar onde todos são importantes, né? Baseado lá em Coríntios capítulo 12, não lembro certinho o versículo, quando diz que até o membro mais fraco, ou aquele que é inexpressivo, ele é importante. Então deixa essa palavra que a gente estiver ouvindo, que se você não está ligado no corpo, procure uma igreja. Porque apesar de você não concordar, você está fora da vontade de Deus. Não estou falando de salvação, mas se você ama teu Senhor, você vai obedecer. Sim. Serve como fio. Existem coisas na palavra de Deus, para encerrar, que são filtros na nossa vida. Então, às vezes,
pessoas falam, eu amo a Cristo, mas eu não posso amar a Cristo se eu não amo a sua palavra. E se eu amo a sua palavra, eu vou despertar um desejo de aprender. Então existem coisas que estão muito claras, só que, não sei se é só a nossa geração, o crente tem a mania de espiritualizar tudo, né? Tudo é lá no céu e tem ligação direta com Deus, é espiritual demais. E acaba deixando de expressar a sua fé. A fé, ela tem que ser expressada. Eu preciso ver na vida das pessoas. As pessoas precisam ver na minha vida a minha fé. E isso é um grande drama da nossa geração, porque são crentes, mas não conseguem expressar a sua fé. Então procure, né, estar aliançado no corpo, procure pensar nisso, expresse a sua fé. Expresse a sua fé, né? Santidade é um estilo de vida, então você tem que expressar a sua fé. Então obedeça ao teu Senhor, porque o teu Senhor te ama, morreu por você na cruz e Ele conta com você no reino de Deus, porque Amém. você faz falta. Deus abençoe, um abraço a todos e muito obrigado pelo privilégio de participar. Volta mais vezes. A gente até títulos para as próximas Já. vezes que a gente tiver sua presença. Eu Depois a posso gente falar conversa. só mais uma coisa rápida pra encerrar? Juro. Ó, eu vou falar uma coisa, espera antes. Aí vai ficar maior. Tá, não tem problema, já... Já estourou o tempo. Quando o pastor fala, só pra encerrar, vai mais 20 minutos. A Isabela ela é filha do pastor, então quando ela fala mais alguma coisa... Não, é 3 rápido. pontinhos. 30 segundos. Ame o seu pastor. Ore por ele, pergunta se ele tá bem, chama ele pra almoçar, porque ele é gente, ele sorri, ele chora, ele ama, ele sente raiva. Então se preocupe com ele, porque ele se preocupa com todo mundo da igreja. Às vezes ninguém da igreja se preocupa com o pastor. Muito obrigada de nada. Legal. Um beijo, Muito te bom, espero muito bom, sábado muito às bom. 8. Quer mandar uma também, Natália, pra completar a sabedoria do dia aí? Não, concordo, é isso mesmo. Fechou. Falou, valeu. Valeu, é nóis. Isso. Muito obrigado ao pastor Lúcio, reverendo Lúcio, pela presença. E fiquem ligados no Pode Crer. Se você quiser perguntar alguma coisa pro pastor, a gente vai perguntar. Não tem problema, a gente te responde no podcast. Ficou com dúvida? Manda um e-mail. Tem pergunta pro pastor aí sim. Eu conheço esse coraçãozinho aí, eu conheço esse cérebro. Manda um e-mail pra podecrer@gmail.com Ou direct no Instagram. ou no Facebook em @JN Jardins. Uhum. Fechou? Um grande abraço e até o próximo. Beijo. Tchau. Falou, tchau.